Capítulo 301 Gene transcendente de nível rei, arte corporal defensiva. Ao retornar ao seu quarto, Lu Yuan recebeu uma mensagem de texto logo em seguida. Era dos funcionários do acampamento de gênios. Os créditos acadêmicos haviam sido transferidos para sua conta. Lu Yuan clicou no cartão de estudante e as informações mudaram. Nome: Lu Yuan. ID do aluno: 1410082. Crédito: 2.393.500. Ano letivo: 1. Foram quase 2,4 milhões de créditos acadêmicos. Sem pensar, Lu Yuan entrou diretamente na loja da escola e encontrou as habilidades de combate, Flash. Era apenas um gene transcendente de nível de liderança, mas custou 2 milhões de créditos acadêmicos. Se fosse um monarca de batalha ou mesmo um imperador de batalha, eles talvez não precisassem de um gene tão transcendente. Afinal, a melhora em todos os aspectos proporcionada pela gravação foi de fato um pouco pequena. No entanto, Lu Yuan não precisava se preocupar com isso. Ele estava até ansioso para ver o que o gene transcendente se tornaria após a evolução. Lu Yuan não hesitou. Pagou os créditos diretamente e comprou o gene transcendente cintilante. Depois de deduzir 2 milhões de créditos acadêmicos, Lu Yuan tinha apenas 390 mil créditos acadêmicos restantes em seu cartão. Lu Yuan não utilizou mais. Ele planejou continuar economizando e comprar alguns genes transcendentes especiais no futuro. Por exemplo, genes transcendentes poderosos do tipo ataque de alvo único, genes transcendentes do tipo ataque de grupo e até mesmo técnicas ilusórias poderiam ser comprados. Como a entrega foi na escola, alguém entregou o pacote na porta dele meia hora depois do pagamento de Lu Yuan. Lu Yuan desceu as escadas e abriu a porta. Após confirmar o recebimento da mercadoria, Lu Yuan colocou a caixa de metal preta que continha o gene transcendente cintilante no espaço da pintura de guerra. Por volta das 2 horas da tarde, Lu Yuan entrou na terra de origem. Devido à maré de bestas, Lu Yuan não entrou na terra de origem por um tempo. Com um flash de luz branca, Lu Yuan apareceu no quarto que havia alugado na cidade de Avenlu. Ao abrir o cristal de comunicação, Lu Yuan descobriu que havia muitas mensagens nele, algumas de Amy e algumas de todas as noites. Lu Yuan abriu. Grande mentiroso, disse Amy, a horda de monstros ainda não acabou. Grande mentiroso, você não vem à terra de origem há muito tempo. Tem estado bem ultimamente? Grande mentiroso. Você não está morto, está? Au, seu grande mentiroso, você morreu tão miseravelmente. Lu Yuan. O rosto de Lu Yuan escureceu quando ele viu a última mensagem. Droga, Amy, aquele bastardo achou que ele estava morto. Ele era alguém que morreria tão facilmente. Anúncios da Pub Future. Lu Yuan enviou uma mensagem para Amy, ainda estou vivo. A maré de bestas estava bem forte há alguns dias, então não tive tempo de entrar na terra de origem. Então veio uma mensagem de Yi. Lu Yuan, recentemente encontrei alguns genes transcendentes decentes, todos de nível rei. São eles: Fúria do Vento e do Trovão, Roda Dourada Celestial, Armadura de Luz Prateada e Poder do Dragão Berserk. Qual você quer? Foi isso que Lu Yuan pediu para Amy trocar genes transcendentes com Yi quando ele estava trocando pelo cristal da herança da civilização. Originalmente, Lu Yuan queria trocá-lo por um gene transcendente do tipo espaço ou tempo. No entanto, ele definitivamente não tinha um do tipo tempo. Era muito raro. Genes do tipo espacial também eram extremamente raros. A família de Yi tinha um, mas era um gene do tipo espacial de nível King. Era muito precioso, e seu preço excedia em muito o cristal da herança da civilização que eles haviam negociado anteriormente. Naturalmente, Lu Yuan não deixaria Yi lhe dar. Ele não era tão insensível, então só podia se contentar com a segunda opção e pedir outra coisa. Yi e Amy foram muito atenciosos. Os genes transcendentes que deram a Lu Yuan eram todos de boa qualidade, e todos de nível rei. Para ser honesto, o preço desses genes transcendentes de nível rei ainda era mais alto que o dos cristais de civilização. No entanto, eles não disseram muita coisa e ainda assim o retiraram.
No entanto, Lu Yuan não estava muito satisfeito com os poucos genes que havia doado anteriormente. Além disso, estava ocupado com a maré de bestas e não lhe dava muita atenção. E agora, Yi havia encontrado genes transcendentes para ele. Lu Yuan olhou para a introdução. Tempestade era um gene transcendente de ataque de alvo único. Só de olhar para o seu nome, era possível dizer que se tratava de um ataque elemental dos elementos relâmpago e vento. Só podia ser usado anexando elementos a armas, como espadas pesadas e machados de batalha para atacar. Poderia ser considerado um gene meio elemental e meio de ataque. A roda dourada celestial também era um gene de ataque de área. Ela podia condensar rodas douradas para atacar o oponente. Quanto à armadura de luz prateada, era um gene transcendente do tipo defensivo. Podia condensar o poder da luz e formar uma armadura defensiva fora do corpo. Dizia-se que a defesa era muito forte. Quanto ao poder do dragão frenético, era um gene transcendente que podia aumentar a força de alguém. Por ser um gene de nível rei, seu poder não deveria ser fraco. Esses 4 eram todos genes transcendentes raros e todos eram de classe rei. E era muito atencioso, garantindo que o principal atributo de cada gene transcendente fosse força ou constituição. Obviamente, era para evitar que Lu Yuan desperdiçasse o efeito de aprimoramento do gene transcendente em outros aspectos. Afinal, Lu Yuan era um guardião, então seu foco principal era fortalecer seu físico. Claro, não havia problema em fortalecer sua força. Lu Yuan finalmente escolheu a Fúria do Vento e do Trovão depois de pensar um pouco. O principal motivo era que ele não tinha técnicas ofensivas e queria aprender habilidades de combate ofensivas. A Fúria do Vento e do Trovão tinha 2 elementos, que eram obviamente mais raros. Lu Yuan enviou uma mensagem para Yi. Eu estava ocupado com a missão. Quero a Fúria do Vento e do Trovão. Obrigada, Yi. Pouco tempo depois, Yi enviou uma mensagem. Certo, vou te enviar pelo correio. Me diga seu endereço. Tudo bem, ele disse. Lu Yuan contou a Yi sobre a casa que alugou. A terra de origem também tinha um serviço de entrega, e foi uma agência de correios que a terra de origem trouxe consigo. Todos eles foram transportados por construções. Pouco tempo depois de Lu Yuan esperar na casa alugada, o espaço flutuou de repente e uma porta circular se abriu. Capítulo 302 Gene Transcendente de Nível Rei, Arte Corporal Defensiva 2. Então, uma construção branca de 2 metros de altura saiu do portal. Ele olhou para Lu Yuan e disse, Origin Express, por favor confirme sua identidade. Lu Yuan colocou as runas de batalha na frente da construção branca. O raio de luz disparou dos olhos do construto branco e varreu a dimensão das runas de batalha. Bip, identidade confirmada. Por favor, assine para receber a mercadoria. Um gene transcendente dourado apareceu nas mãos do construto branco. O ouro era a cor de um rei. Lu Yuan pegou o objeto e o ergueu. Era de fato a Fúria do Vento e do Trovão. Ele revelou um sorriso. Depois que Lu Yuan recebeu a mercadoria, o construto branco entrou na porta espacial e a porta espacial fechou automaticamente. Lu Yuan olhou para a porta espacial fechada e sentiu um pouco de inveja. A capacidade de abrir uma porta espacial à vontade e viajar milhares de quilômetros em um instante era muito poderosa. Ele se perguntou se sua cintilação seria tão forte se ele a desenvolvesse a um nível mais profundo. Lu Yuan não pensou muito e enviou uma mensagem para Yi. Gene transcendente foi recebido. Sim, estou. Estou prestes a chegar ao 3º posto. O canto da boca de Lu Yuan se contraiu. Ele estava com um pouco de inveja. Como ele precisava repor seu refinamento genético após cada evolução, sua velocidade de cultivo seria muito mais lenta. Afinal, outras pessoas não tinham como desenvolver seus genes transcendentes. Naturalmente, não precisavam repor seu grau de moderação genética. Em comparação, a velocidade de cultivo de Lu Yuan seria ligeiramente afetada. No entanto, o talento de Lu Yuan já era forte desde o início. Embora sua velocidade de cultivo fosse afetada até certo ponto, não seria muito. Depois, ele só teria que cultivar adequadamente.
Lu Yuan saiu de sua casa alugada e foi para o Centro de Artes Marciais. Abriu a sala de gravidade e começou a cultivar. 25 dias depois, Lu Yuan deixou a terra de origem. Agora ele conseguia absorver 7.200 cristais espirituais de grau 4 por dia, e havia usado cerca de 180.000 cristais espirituais de grau 4 em 25 dias. Se fosse o toque da natureza ou o gene do corpo espiritual de Jade Branco, ele seria quase meio refinado. No entanto, ele não havia nem mesmo aprimorado um terço do seu controle mecânico. Ainda estava longe disso. Lu Yuan estava um pouco desconfiado. Se quisesse aperfeiçoar o controle mecânico, precisaria de mais de 1 milhão de cristais espirituais. O número de cristais espirituais necessários excedia em muito o do corpo do espírito de Jade Branco e o toque da natureza. No entanto, Lu Yuan não se importou. Ele ainda tinha bastante fluido genético de força espiritual, o suficiente para ele. Já se passaram 2 dias no mundo real quando eles deixaram a terra de origem. Lu Yuan saiu do quarto e foi para a sala de estar, mas percebeu que Se Tingfeng e os outros 2 não estavam lá. Depois de comer o café da manhã que Becky havia preparado, ele foi para o dormitório de Se Tingjiu. O robô de IA de Se Tingjiu abriu a porta no momento em que ele bateu. A voz mecânica soou. Jovem mestre Lu Yuan, por favor, entre. O mestre está esperando por você na sala de cultivo subterrânea. Lu Yuan assentiu e desceu as escadas com grande familiaridade, chegando à sala de cultivo subterrânea. Na sala de cultivo, Se Tingjiu estava sentado de pernas cruzadas no centro. Depois que Lu Yuan chegou, ela abriu os olhos e olhou para ele com seus olhos vermelhos dourados. Você está aqui? Lu Yuan assentiu. Sim, professora. Estou aqui. Se Tingjiu se levantou. Ela vestia um agasalho branco folgado, e ainda era possível ver seu corpo sarado. Principalmente aquela onda enorme. Se Tingjiu sorriu e disse: eu deveria verificar seu progresso no treinamento após o teste de classificação de poder de combate no final do mês, mas a missão da Maré das Feras chegou muito de repente, então tive que adiá-la até agora. Vá trocar de roupa e vista suas roupas de treinamento. Deixe-me ver seu progresso. Lu Yuan entrou no vestiário lateral e abriu um guarda-roupa. Dentro dele, estava o traje de treino preto que Se Tingjiu havia preparado especialmente para Lu Yuan. Depois que Lu Yuan trocou de roupa, ele saiu e ficou na frente de Se Tingjiu. Os olhos vermelhos dourados de Se Tingjiu olhavam para Lu Yuan com uma expressão séria. Se Tingjiu era uma pessoa séria desde o início. Quando entrou em seu modo de ensinar, sua atitude ficou ainda mais séria. Você está pronto? Lu Yuan assentiu. Se Tingjiu deu um passo à frente e apareceu na frente de Lu Yuan. Um vento perfumado soprou enquanto seu punho branco se movia em direção ao peito de Lu Yuan, trazendo consigo um forte vento sibilante. O cabelo preto de Lu Yuan voava ao vento por causa do punho. As pupilas de Lu Yuan se contraíram ligeiramente. Ele cruzou os braços diante do peito. O punho de Se Tingjiu atingiu o braço de Lu Yuan. Bam! Com um som abafado, Lu Yuan deu 2 passos para trás. Seus ossos, armadura e músculos se moveram ritmicamente, descarregando a força que havia invadido seu corpo. Ao ver a cena, Se Tingjiu ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Seus olhos vermelho-dourados exibiam um traço de aprovação. Nada mal, você pode remover 40% da força. Enquanto falava, ela investiu contra Lu Yuan novamente. Desta vez, Se Tingjiu não se conteve. Seu corpo inteiro parecia ter se transformado em uma arma aterrorizante enquanto ela desferia um ataque violento contra Lu Yuan. Como um guerreiro guardião, os genes de Se Tingjiu eram todos do tipo dragão. Não eram apenas para defesa, mas sua força também era extremamente aterrorizante. Poderíamos dizer que ele é o guerreiro mais aterrorizante. Além disso, os ângulos de ataque de Se Tingjiu eram extremamente complicados, e sua velocidade era extremamente rápida. Lu Yuan recuou passo a passo e logo estava preso à parede. O punho de Se Tingjiu atingiu a parede ao lado do rosto de Lu Yuan. Houve um estrondo alto.
Seus olhos vermelho-dourados estavam bem na frente de Lu Yuan, a menos de 1 metro de distância. Depois disso, Se Tingiu retirou a mão e se afastou. Ela olhou para Lu Yuan e sorriu. Nada mal, você atendeu aos meus requisitos. Em seguida, vou lhe ensinar uma técnica de defesa corporal chamada corpo de aço. As chamadas habilidades físicas do sistema defensivo consistiam na mobilização de todos os músculos, ossos e até órgãos internos do corpo. Cada parte do corpo se condensava em um todo, descarregando a força uma da outra para alcançar o efeito de aprimorar a capacidade defensiva. Se você conseguir cultivar o corpo de aço a ponto de se tornar perfeitamente redondo, a capacidade defensiva de todo o seu corpo pode ser aumentada de 1 a 2 vezes. Além disso, o aumento de força aumentará de acordo com a constituição do seu corpo. Os olhos de Lu Yuan brilharam de expectativa. Depois que Lu Yuan ativou o corpo espiritual de Jade Branco, sua defesa ficou extremamente forte. Se ele cultivasse um corpo de aço e dobrasse sua base atual, sua defesa seria invencível. Vendo a expectativa de Lu Yuan, Se Tingiu também sorriu. A seguir, vou te ensinar como praticar. Depois de passar o método de cultivo do corpo de aço para Lu Yuan, Se Tingiu usou métodos brutais de espancar pessoas para ajudar Lu Yuan a melhorar rapidamente. Embora fosse um pouco doloroso, Lu Yuan podia sentir uma melhora visível a olho nu. Pode-se dizer que ele estava feliz e com dor. O tempo passou, e o dia passou rápido. Ao anoitecer, ouviam-se passos vindos da escada. Se Tingiu descia. Lu Yuan estava deitado no chão, com o rosto um pouco inchado. Para acelerar o cultivo de Lu Yuan, Se Tingiu não demonstrou muita misericórdia. Segundo ela, por meio da transmissão de forças externas no corpo, ela conseguia sentir como conectar todo o corpo como um todo. Claro, Lu Yuan sentia isso. Caso contrário, ele não teria melhorado tão rapidamente. Ao ver Se Tingiu entrar, Se Tingiu parou e disse: vamos parar por aqui por hoje. Continuaremos amanhã. Ao ouvir isso, Lu Yuan deitou-se no chão e ofegou. Ele estava exausto. Nesse momento, ele viu Se Tingiu olhando para ele. Seus lábios vermelhos cereja estavam ligeiramente curvados para cima, como se ela estivesse sorrindo. Lu Yuan. O quê? Como isso foi possível? O frio Se Tingiu realmente conseguia sorrir. Devo ter visto errado. Essa mulher não deve ter rido porque eu fui espancado violentamente, certo? Quando Lu Yuan olhou para Se Tingiu novamente, percebeu que seu rosto ainda estava frio. Lu Yuan sentiu que realmente tinha visto errado. Quando Se Tingiu viu Lu Yuan caído no chão, ela sorriu e disse: vamos comer aqui hoje. Tudo bem, ele disse. Lu Yuan assentiu. No dia seguinte, Lu Yuan continuou a ser abusada por Se Tingiu. Então, quando Se Tingiu veio à noite, ela ficou para jantar antes de voltar. No terceiro dia, a porta de luz de Lu Yuan se recuperou e ele entrou na terra de origem novamente. E assim, Lu Yuan temperou seus genes na terra de origem e foi para a casa de Se Tingiu para cultivar um corpo de aço no mundo real. Quando Se Tingiu entrou na terra de origem, Lu Yuan estava cultivando por conta própria. Na terceira vez que entrou na terra de origem, o nível de cultivo de Lu Yuan aumentou e ele pôde ficar lá por 36 dias, que era o limite. Durante os 36 dias na terra de origem, Lu Yuan conseguiu absorver 250 mil cristais espirituais de nível 4 e a velocidade de têmpera foi ainda mais rápida. Quando ele entrou na terra de origem pela 7ª vez e estava prestes a sair, Lu Yuan elevou o grau de aprimoramento de seu controle mecânico à perfeição. Isso custou a Lu Yuan mais de 1 milhão de cristais espirituais de nível 4. É possível imaginar a quantidade de recursos consumidos. Capítulo 303. Rompa a terceira camada, inscreva o gene 1 do tipo espacial. Quando o controle mecânico foi concluído, a névoa branca surgiu e o bloqueio genético foi revelado. Entretanto, depois de ver o bloqueio genético, Lu Yuan ficou atordoado. Mesmo quando Lu Yuan havia avançado para o estágio 2 anteriormente, ele havia esculpido apenas um gene de nível de chefe e um gene de nível de comandante. Ele tinha um total de 8 genes bloqueados, apesar de seu talento extraordinário.
Já era considerado um número pequeno. Mas agora, Lu Yuan possuía 3 genes de Overlord e havia avançado para o estágio 3. No entanto, ele tinha apenas 9 genes bloqueados. Eram apenas 9. Lu Yuan pensou inicialmente que haveria pelo menos uma dúzia, mas não esperava que fossem tão poucos. Lu Yuan não esperava por isso. Ele franziu a testa, então pensou em algo e seus olhos se arregalaram. Poderia ser por causa da sublimação da vida de Lu Yuan durante a evolução do cubo evolutivo. Caso contrário, Lu Yuan não conseguiria explicar por que havia tão poucos deles. Contudo, para Lu Yuan, menos era algo bom. No mínimo, quebrar o bloqueio genético lhe custaria menos recursos. Ele só precisou de uma garrafa de fluido de evolução genética de fase 2 para conseguir avançar. Em menos de um dia, Lu Yuan deixaria sua terra natal. Além disso, ele estava muito cansado de cultivar durante esse período, então não continuou cultivando. Ele saiu da sala de cultivo e enviou uma mensagem para Amy. O que você está fazendo, pequena Amy? Pouco tempo depois, Amy respondeu. Acabei de entrar na terra de origem. O que você está me procurando, seu mentiroso? Lu Yuan sorriu. Estou procurando você para sair e brincar. Quer ir ao bar? Amy disse. Ling Ling disse que quem frequenta bares não é gente boa. Você vai engravidar se for ao bar. Eu não vou com você. Lu Yuan ficou atordoado. Abriu a boca e quis refutar. No entanto, depois de pensar um pouco, ele percebeu que as palavras de Amy estavam certas. Era realmente fácil engravidar se você fosse ao bar. Entretanto, Lu Yuan tinha certeza de que as palavras de Wang Lingling não eram o que ele estava pensando. Lu Yuan já havia encontrado uma oportunidade de perguntar a Wang Lingling sobre dar as mãos. No final, descobriu-se que a mãe de Amy e Wang Lingling foram quem esfaquearam Amy. Até a internet de Amy era uma rede local especialmente aberta em casa, e todas as informações nela eram sobre andar de mãos dadas e engravidar. Naquela época, Lu Yuan disse que realmente havia aprendido algo novo. Não é de se admirar que quando Lu Yuan perguntou a Amy se ela tinha verificado na internet se andar de mãos dadas engravidava, ela disse que sim. Acontece que Amy não era a culpada. Toda a residência Avenue estava agindo como Amy. Quem poderia suportar isso? Mas depois, Wang Lingling disse a Lu Yuan que agora que Amy havia crescido, ele poderia lentamente lhe contar a verdade do mundo. Naquela época, Lu Yuan apenas deu um sinal de positivo para Wang Lingling e a elogiou por ser incrível. Ele sempre pensou que havia enganado Amy, mas não esperava que não fosse nada comparado a Wang Lingling e sua mãe. Amy enviou outra mensagem para Lu Yuan, mas podemos ir ao parque de diversões. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Tudo bem. Eu vou te encontrar. De qualquer forma, enquanto ele não cultivasse, não importava para Lu Yuan para onde ele fosse. Ele eliminou o urso negro número 1 na rua. O urso negro número 1 estava flutuando no ar, e muitos transeuntes arregalaram os olhos e olharam para ele. Seus rostos estavam cheios de inveja. Era óbvio que a aeronave era extraordinária. Muitas pessoas ficariam tristes em possuir uma aeronave dessas. Lu Yuan olhou para o urso negro número 1, pensando em quando deveria deixá-lo evoluir. Após a transformação do cubo evolutivo, ele ainda não havia evoluído nada. Afinal, ele estava ocupado cultivando e precisava usar seus cristais espirituais para a evolução. Não tinha nenhum sobrando. Lu Yuan montou no urso negro número 1. O urso negro número 1 se transformou em um feixe de luz e voou em direção à mansão Avenue. Não muito tempo depois, o urso negro número 1 parou na entrada da mansão Avenue. Lu Yuan já tinha estado na mansão Avenue várias vezes antes, então todos os guardas no portão o conheciam. Ao ver Lu Yuan descer, os 2 guardas disseram rapidamente e respeitosamente: "Jovem mestre Lu." Lu Yuan assentiu. Os 2 guardas não bloquearam a passagem e deixaram Lu Yuan entrar diretamente. Wang Lingling o informou pessoalmente que Lu Yuan poderia entrar na mansão Avenue a qualquer momento. Depois de entrar, Lu Yuan encontrou com facilidade o pátio onde Amy morava. Ele bateu na porta e ela se abriu. Era Wang Lingling. Ela viu Lu Yuan e sorriu.
Lu Yuan, você está procurando a senhorita? Entre. Sim, estou. Ling Ling, você não está cultivando. Desde que Lu Yuan e Wang Lingling conversaram sobre como todos estavam agindo como Ame, Lu Yuan ficou traumatizado pelo sorriso gentil de Wang Lingling. Esse cara era um bando de pessoas de coração negro. Se fosse possível, Lu Yuan realmente não queria ficar sozinho com ela, principalmente porque tinha um pouco de medo de ser enganado por ela. Acabei de terminar meu cultivo. Lu Yuan, porque sinto como se você estivesse pensando em algo indelicado. Disse Wang Lingling com um sorriso. O sorriso de Lu Yuan congelou. De jeito nenhum. Ah, cadê a Ame? A senhorita sairá em breve. Logo, Ame abriu a porta e saiu correndo. Como estavam indo ao parque de diversões, Ame não estava usando sua arma Geno. Em vez disso, ela usava um vestido branco de princesa. Com seu rostinho delicado, ela parecia muito fofa, como uma princesa de verdade. Bem, de certo modo, Ame era realmente uma princesa. Grande mentiroso, você está aqui. Vamos brincar juntos. Estou exausto depois de cultivar por tanto tempo. Lu Yuan olhou para Ame e o canto de sua boca se contraiu. Não muito tempo atrás, quando Ame contatou Lu Yuan para discutir quais genes transcendentes ele queria, Lu Yuan pensou sobre isso e decidiu trocá-los por cristais espirituais. Capítulo 304, rompa a terceira camada, inscreva o gene 2 do tipo espacial. Ele precisava de muitos cristais espirituais para desenvolver o gene do rei. Mesmo que ele vendesse o gene transcendente, ele não seria capaz de inscrevê-lo agora. Afinal, ele já tinha Flash Fúria do Vento e do Trovão para inscrever. Flash era uma inscrição de nível 3, e Fúria do Vento e do Trovão era uma inscrição de nível 4. Quando estivesse próximo do nível 5, ele certamente poderia comprar outros genes transcendentes preciosos da academia, e não precisaria dos genes transcendentes que Ame forneceu. Seria mais útil trocá-lo por cristais espirituais. Portanto, Ame deu a Lu Yuan 5 milhões de cristais de grau 4. Lu Yuan não pôde deixar de admirar a riqueza de Ame. Foi nessa época que Lu Yuan descobriu que Ame já havia chegado ao terceiro lugar, o que o deixou um pouco invejoso. Todos estavam usando fluido genético de poder espiritual, e ele havia desperdiçado alguns dias durante a maré de bestas. Ele também precisava repor seus outros 2 genes de nível soberano, mas Ame havia avançado antes dele. Felizmente, ele estava prestes a conseguir. Se você estiver cansado, ainda quer sair brincar? Perguntou Lu Yuan com um sorriso irônico. Ame ficou chocada e olhou feio para Lu Yuan. Você disse que iríamos ao parque de diversões. Não vai voltar atrás na sua palavra, vai? Estou brincando. Vamos lá. Os dois saíram, e Wang Lingling o seguiu com um sorriso. O parque de diversões de que Ame estava falando era uma especialidade da cidade de Avenlu. O parque de diversões inteiro foi construído pelo Imperador da Batalha Celestial para Ame. Na verdade, muito poucas pessoas foram ao parque de diversões. Geralmente, os guerreiros genéticos eram adultos com mais de 16 anos. Quando estavam cansados de caçar feras furiosas ou de cultivar, eles geralmente iam a lugares como bares para relaxar. Quem viria a um lugar tão infantil como um parque de diversões? Quando Lu Yuan e os outros chegaram ao parque de diversões, além de alguns funcionários, havia apenas alguns guerreiros genéticos ali para relaxar. Quando os 3 entraram no parque de diversões, os guerreiros genéticos que passavam olharam para eles com expressões estranhas. No entanto, isso não afetou o humor dos 3. Ame ainda era uma garotinha. Ela gostava de coisas como carrossel e contos de fadas de princesas, então Lu Yuan e Wang Lingling naturalmente brincaram com ela. Lu Yuan achou bem interessante sentar na carruagem de abóbora. No mínimo, ele estava relaxado. Depois de brincar por meio-dia, a porta de luz de Lu Yuan foi consertada. Ele se despediu de Ame e Wang Lingling e deixou a terra de origem. Ao ver Lu Yuan se transformar em uma luz branca e desaparecer, Wang Lingling sorriu e disse: Senhorita, você já joga há um bom tempo. É hora de continuar seu cultivo. Ah! O rostinho de Ame caiu, e ela foi carregada por Wang Lingling.
Ela ficou um pouco ressentida. Por que o grande mentiroso foi embora tão cedo? Ela não toca o suficiente. 2 dias depois, Lu Yuan entrou novamente na terra de origem. Ele apareceu no parque de diversões e imediatamente chamou o urso negro número 1. Ele montou no urso negro número 1 e encontrou uma casa para alugar. De volta à casa alugada, Lu Yuan sentou-se de pernas cruzadas na cama. Ele respirou fundo, pegou uma garrafa de fluido de evolução genética de nível 2 e bebeu. A evolução havia começado. Lu Yuan já havia usado uma garrafa de fluido de evolução genética nas ruínas mecânicas de Ayer, então ele estava naturalmente muito claro sobre os efeitos do fluido de evolução genética. Uma rica energia espiritual jorrou, e as cadeias genéticas se quebraram pouco a pouco. Pouco tempo depois, todas as 9 cadeias negras foram quebradas e a névoa branca se dissipou. A 4ª cadeia genética de Lu Yuan surgiu. A sensação de sublimação da vida surgiu, e Lu Yuan sentiu que sua força havia aumentado bastante. Mas isso foi só o começo. Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de expectativa quando ele pegou uma bola de luz verde. Gene transcendente de nível chefe, Flicker. Com um pensamento de Lu Yuan, a bola de luz verde se fundiu ao seu corpo. Fios estranhos entraram na cadeia genética vazia de Lu Yuan e começaram a preenchê-la. Lu Yuan já havia passado pelo processo da inscrição genética 3 vezes. Naturalmente, não ficou muito surpreso. Muito em breve, o gene foi concluído e a consciência de Lu Yuan entrou na névoa branca. O último passo foi a batalha dos pensamentos. Diante de Lu Yuan, uma névoa branca surgiu e um lobo prateado com um único chifre, de apenas 1,5 metro de altura, apareceu. Os olhos do lobo prateado estavam vermelhos e cheios de má vontade. Ele rugiu de raiva, e o espaço ao redor flutuou antes que ele desaparecesse de repente. Então, Lu Yuan sentiu uma aura emergindo atrás dele. Suas pupilas diminuíram enquanto o corpo espiritual de Jade Branco circulava por seu corpo. Estrondo. Um ataque atingiu a cabeça de Lu Yuan, mas não quebrou sua defesa. Mas isso ainda chocou Lu Yuan. Essa velocidade era muito rápida. Foi um pouco rápido demais. Isso ocorreu porque o oponente na batalha de vontades tinha o mesmo nível de cultivo que ele, o que significava que a vontade deste lobo prateado também estava no estágio inicial do 3º nível. No entanto, era apenas no nível de líder. No entanto, sua velocidade era realmente tão rápida. Até Lu Yuan quase não conseguiu reagir a tempo. Essa era a técnica de combate do Flash. Os olhos de Lu Yuan brilharam de surpresa. Essa técnica de batalha era tão poderosa. Mas em breve será meu. A espada pesada na mão de Lu Yuan cortou para trás, transformando-se em um fio de luz negra. Assim que a espada pesada estava prestes a atingir o lobo prateado, o espaço ao redor dele brilhou novamente e ele desapareceu. Então, Lu Yuan sentiu uma energia poderosa atrás de si. O lobo prateado apareceu atrás dele. Lu Yuan franziu a testa e chutou o pé direito na direção da aura. Bum! Lu Yuan chutou o lobo prateado que estava prestes a atacar. O lobo prateado voou para trás e seu corpo ficou um pouco ilusório. Mesmo com uma habilidade de combate tão impressionante quanto o teleporte, sua determinação era apenas de nível de liderança. A diferença entre ele e Lu Yuan era enorme. O lobo prateado brilhou atrás de Lu Yuan. Levaria tempo para atacá-lo. Contanto que Lu Yuan se acostumasse ao efeito da habilidade de combate relâmpago, esse tempo seria suficiente para ele contra-atacar. Se fosse uma fera normal de nível chefe, esse chute seria suficiente para matá-la. Infelizmente, o lobo prateado era um resquício de sua vontade. Ele havia se tornado apenas um pouco ilusório, mas ainda tinha poder de combate. Quando Lu Yuan olhou para o lobo prateado, percebeu que ele havia desaparecido novamente. Lu Yuan ficou atordoado. Então, sentiu uma aura poderosa vindo de trás novamente. Lu Yuan se virou e percebeu que as garras do lobo prateado já estavam à sua frente. Lu Yuan estendeu a mão e agarrou o lobo prateado. O espaço flutuou, e o lobo prateado desapareceu novamente. O canto da boca de Lu Yuan se contraiu. Aquele flash era muito descarado.
Como uma mera fera de nível de chefe pode ser tão escorregadia? Lu Yuan não teve escolha a não ser brincar de esconde-esconde com o lobo prateado. Toda vez que o lobo prateado atacava, Lu Yuan revidava. Com a velocidade de Lu Yuan, havia de 80 a 90% de chance de ele contra-atacar. No entanto, às vezes ele era esquivado pelo lobo prateado com flash. Uma fera de nível chefe evitando o ataque de uma potência de nível overlord era ridículo. Além disso, a força de Lu Yuan era muito maior do que a média dos novos overlords de nível 3. Essa habilidade de combate por piscar era simplesmente muito poderosa. Infelizmente, após ser atingido repetidamente, a vontade do lobo prateado tornou-se ilusória. Até mesmo o tempo de ativação do cintilar ficou cada vez mais lento, permitindo que Lu Yuan aproveitasse mais oportunidades. No final, sob os golpes contínuos de Lu Yuan, ele soltou um rugido relutante e se dissipou completamente. Lu Yuan deu um suspiro de alívio. O choque em seu coração ainda não havia se dissipado. Ele já era muito forte no nível de líder. Felizmente, ele não gravou um gene transcendente do tipo espacial que estivesse no nível de suzerano ou rei. Caso contrário, ele estaria em perigo. À medida que o restante da vontade do lobo prateado se dissipava, a vontade de Lu Yuan retornava. Ele podia sentir que o gene cintilante havia sido completamente gravado. Sua cadeia genética lhe enviou uma mensagem e, instintivamente, Lu Yuan aprendeu a usar a cintilação. Seu corpo desapareceu no local e apareceu no ar a 5 metros de distância no momento seguinte. Lu Yuan ainda estava sentado de pernas cruzadas e, quando pousou, apareceu na cama novamente. Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de surpresa. Essa era a técnica de combate do Flash. Foi realmente poderoso. Com o cultivo atual de Lu Yuan, ele poderia se teletransportar a no máximo 50 metros se usasse a habilidade de combate relâmpago. A energia espiritual consumida era quase a mesma que usaria o toque da natureza uma vez. Toque da natureza era uma habilidade de combate de nível suzerano, enquanto Flash era apenas uma habilidade de combate de nível líder. Isso significava que o consumo de energia espiritual da técnica de combate por piscar era na verdade muito grande. Entretanto, isso não era um problema para Lu Yuan, pois ele tinha poder espiritual ilimitado. Na verdade, com a velocidade atual de Lu Yuan, ele poderia cobrir uma distância de 50 metros em um instante, o que era semelhante à velocidade de um flash. No entanto, a vantagem do flash era que não havia um padrão. Se Lu Yuan estivesse se movendo sozinho, a velocidade de uma mudança repentina de direção enquanto se movia em uma direção definitivamente diminuiria. No entanto, se ele usasse o teletransporte, Lu Yuan repentinamente piscaria em outra direção enquanto corria. Não haveria nenhuma redução de velocidade, tornando impossível se proteger. Além disso, esta era apenas uma habilidade de combate de nível de líder. Após a evolução, Lu Yuan podia imaginar que a distância de teletransporte certamente aumentaria. Os olhos de Lu Yuan brilharam de expectativa e ele planejou piscar primeiro. Vamos ver o que acontecerá depois da evolução. Capítulo 305 3 Genes Rei, Herança Genética 1 O cubo da evolução piscou como uma luz azul escura. Uma grande quantidade de força espiritual foi consumida e injetada na quarta cadeia genética. No momento seguinte, o gene cintilante começou a mudar. Todo o seu corpo estava ligeiramente dormente. A evolução do gene transcendente de nível de chefe para o gene transcendente de nível de líder foi concluída muito rapidamente. Cintilação transcendente aprimorada por genes. Lu Yuan não parou, mas continuou a evoluir. O gene transcendente de nível de líder evoluiu para o gene transcendente de nível de Lorde. Nesse momento, o corpo de Lu Yuan começou a sentir alguma dor. No entanto, como o próprio Lu Yuan havia alcançado o terceiro nível, além da transformação do cubo evolutivo que fez com que sua essência vital se sublimasse novamente, a dor não era muito intensa. Era apenas uma sensação muito sutil. O processo evolutivo durou muito tempo. Quando a luz azul se dissipou, a evolução foi concluída. O gene transcendente de Lu Yuan mudou novamente.
Gene do tipo espacial Overlord. Caminhada espacial. No nível do Overlord, a força do gene do elemento espacial era a mesma que o gene transcendente de Luyan. Semelhante ao controle mecânico, o fortalecimento genético do tipo espacial também foi um fortalecimento geral. Entretanto, o efeito de fortalecimento foi muito mais forte do que quando Luyan havia acabado de esculpir o controle mecânico. Em quase todos os aspectos, era comparável aos principais efeitos de amplificação dos outros genes dominantes. Com apenas esse aprimoramento, Luyan sentiu que valia a pena gravar o gene do elemento espacial, sem mencionar as habilidades de combate contidas nele. Só se pode dizer que o gene espacial era realmente poderoso. Luyan descansou um pouco. Quando seu corpo e espírito retornaram ao seu auge, respirou fundo e iniciou a última evolução. Do nível de suzerano ao nível de rei. A luz azul piscou novamente e a evolução começou. O rosto de Luyan ficou pálido como a neve. A dor era intensa demais. Comparado à dor de evoluir do nível de comandante para o nível de Lorde, a diferença era como a diferença entre o céu e a terra. A extraordinária mudança genética na cadeia genética fez com que cada célula do corpo de Luyan sofresse mudanças sutis. Suor misturado com sangue escorria sem parar, quase tingindo Luyan de vermelho. A evolução continuou por um longo tempo. Quando a dor se dissipou lentamente, todo o corpo de Luyan estava coberto de sangue e suor, e uma camada de crostas de sangue apareceu em seu corpo. O corpo de Luyan se moveu e as crostas racharam, revelando sua pele branca como a neve. Nesse momento, uma estranha luz branco-prateada brilhou nos olhos escuros de Luyan. Sua aura tornou-se muito mais etérea. Luyan abaixou a cabeça e cerrou os punhos. Então, teve uma ideia. Na área da palma da mão, o espaço começou a se distorcer de uma maneira estranha. Esta não era uma técnica de combate. Em vez disso, foi o instinto provocado por seu gene de nível King. Após inscrever o gene Rei, Luyan se tornou mais sensível ao espaço. Era uma sensação estranha que ele não conseguia explicar. Genes transcendentes podem ser considerados habilidades inatas. Se fosse antes do nível de Rei, Luyan só poderia contar com essa habilidade inata de combate para lutar. Ele não teria uma compreensão especial da essência desse poder. Entretanto, no nível do Rei, os genes transcendentes de Luyan tinham algum conhecimento herdado único. Agora ele podia controlar um pouco o espaço. Embora fosse apenas um gene de nível Rei, o controle de Luyan sobre o espaço era muito limitado. Ele só conseguia distorcer um pouco o espaço ao seu redor, como estava fazendo agora. No entanto, este também foi um ótimo começo. Este era um gene transcendente de nível Rei. E se ele evoluísse para nível de Deus? Isso significava que Luyan poderia controlar o espaço como quisesse. Elas não se limitavam às técnicas de combate trazidas pelos genes. Se ele inscrevesse 10 tipos diferentes de genes transcendentes, ele não seria apenas capaz de controlar o espaço, mas também seria capaz de controlar outros aspectos. Os olhos de Luyan brilharam com um traço de antecipação. É claro que as habilidades de combate inatas trazidas pelo gene do tipo espacial ainda eram extremamente poderosas e úteis, no mínimo. Neste momento, Luyan instintivamente soube da habilidade de combate inata trazida pelo gene espacial de nível Rei. Habilidade de combate. Teletransporte espacial. Semelhante ao piscar aprimorado e caminhada espacial, não era uma técnica de combate que usava habilidades espaciais para atacar outros. Ainda era considerada uma técnica de movimento. Comparado ao Flash, com a força atual de Luyan, ele podia se teletransportar cerca de 50 km por vez. Ele podia se mover livremente num raio de 50 km. Claro, se fosse um lugar que Luyan pudesse ver ou sentir, estaria tudo bem. Se estivesse em algum lugar que Luyan não pudesse ver ou sentir, eles poderiam ser teletransportados para o interior de outro objeto. Por exemplo, eles poderiam ser teletransportados para o muro de pedra ou outros guerreiros genéticos. Luyan não tinha certeza do que aconteceria, mas também não queria tentar. Além disso, haveria um pequeno atraso entre entrar no espaço e viajar para outra coordenada.
E como o próprio gene Rei tinha uma afinidade maior com o espaço, o efeito de atraso do teletransporte espacial era extremamente baixo. Além disso, tratava-se apenas de um teletransporte comum. Luoyuan poderia usar seu conhecimento atual do poder espacial para estabelecer um ponto de ancoragem espacial com antecedência. Mesmo que estivesse a milhares ou até dezenas de milhares de quilômetros de distância, ele poderia se teletransportar diretamente para o ponto de ancoragem original. Com a força atual de Luoyuan, ele só conseguiu estabelecer um ponto de ancoragem espacial. No entanto, conforme sua